Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é o papel do ensino superior no fomento ao empreendedorismo e às startups. Para falar desse assunto, a nossa convidada é Juliana Suzin, que é CEO da Startup Academy, que é uma edtech voltada para ensino superior e doutora em administração. Atua como consultora para a área de projetos de inovação, especialmente na parte de captação de recursos e professora na área de internacionalização e inovação. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteira. Obrigada, Luiz Cláudio. É um prazer estar aqui com a tua audiência tão qualificada. E sei que tem pessoas aí de outros países que estão nos ouvindo. É um prazer poder contribuir aqui e falar um pouquinho sobre as nossas iniciativas aí na educação, que é um tema tão crítico e tão necessário aqui para o nosso país e para o mundo, né? Juliana, eu estava conversando com você antes de nós iniciarmos a gravação e estava comentando que neste semestre, né, em setembro, nós completamos 3 anos desse projeto de podcast O Marqueteiro, e nós já falamos muito sobre neurociência, sobre educação, falamos sobre mídias digitais, falamos sobre mercado de entretenimento, mercado esportivo, enfim, nós já tratamos de vários temas. E temos um canal de relacionamento onde os nossos ouvintes acabam encaminhando perguntas, né, sobre diversos temas que nós já tratamos. E antes de nós iniciarmos, eu estava selecionando, dando uma olhada, se dentre os nossos ouvintes, se chegou alguma coisa que pudesse estar dentro desse nosso bate-papo. E eu encontrei duas perguntas. Uma é de Lucas Andrade, que é o nosso ouvinte lá de Recife, Pernambuco. Nós temos uma audiência muito bacana lá, eu tenho muitos amigos, é uma região muito querida. E ele diz o seguinte: como os alunos de instituições públicas do Nordeste, muitas vezes com menos acessos e recursos, podem transformar o ambiente acadêmico em um trampolim real para o empreendedorismo e para a inovação? Muito bem, Luiz Cláudio. Adoro Recife, então quero muito contribuir aí com essa região. Acho que a região Nordeste é uma região onde a gente tem inúmeras, né, ideias e startups e negócios nascentes por lá, e eu acho que a gente tem muito a contribuir. Sobre essa questão de como as pessoas estão inseridas no ensino superior e como elas podem colaborar ou trazer atividades do seu dia a dia, né, para o ensino, para a sua experiência da atividade do ensino superior. Então, primeiro, parabéns por, né, estares aí inserido no ensino superior dentro de uma universidade pública. Eu acho que isso já é um feito fenomenal. E eu sempre penso que o ensino superior, a atividade da sala de aula, ela precisa se tornar em um laboratório vivo. Então, eu sempre defendo que as universidades elas vão sobreviver a partir do momento que elas tornam a sala de aula uma experiência onde o aluno pode realmente trazer essa atividade e ela tornar isso algo que contribua para ela para o dia a dia. Então, eu acredito que trazer as tuas experiências da vida real como um laboratório da sala de aula e instigar o teu professor, né, que está ali na sala de aula, está ali na linha de frente, contribuindo contigo com aquele com o saber do dia a dia, né, vai poder contribuir demais com isso. Então, na nossa iniciativa, né, o Luiz Cláudio comentou aí, né, que eu sou CEO de uma startup que traz, né, o ensino do empreendedorismo. A gente justamente traz isso, é realmente entender como essa dinâmica da sala de aula, a partir das experiências não só do professor, mas também porque hoje a gente fala muito em sala de aula invertida, né, Luiz Cláudio, do papel do professor, de como a gente pode trazer essas interações para o dia a dia.
eu acho que é também papel do aluno trazer esses desafios. A gente está o tempo inteiro trazendo coisas que podem desafiar o professor dentro da sala de aula também, porque isso é uma troca. Hoje não existe mais aquele pedestal onde o professor se colocava e o aluno era, né, um ouvinte paciente lá ao fim do dia. Eu acho que hoje é isso. Então, eu diria para ti assim, traz a tua experiência, dialoga com os teus colegas e traz os desafios para os professores. Eu tenho certeza que essa sala de aula ela vai ficar mais interessante, ela vai ficar mais ajustada aos teus desafios do dia a dia e com certeza essa troca de experiências vai fazer com que tu leve essas experiências testadas, né, e experimentadas na sala de aula possam contribuir contigo lá no dia seguinte, quando tu estiver na experiência do dia a dia, seja na tua experiência profissional ou se, né, ainda não é uma experiência profissional, ela vai te ajudar realmente a tornar isso mais leve e mais fácil durante a tua experiência, né, no dia posterior a essa aula que tu trazes aí como desafio da sala de aula. E esse tema, né, Juliana, eu acho que ele é pertinente, ele é atual e ele é importante nós discutirmos isso, porque eu venho acompanhando dois movimentos nessa área de educação, nessa área empreendedora, de mercado. Primeiro, um esvaziamento das universidades, das escolas, e isso é extremamente preocupante, quando o aluno não percebe a importância do ensino superior, a importância de você ter professores dedicados, pesquisadores que possam orientar na carreira. Então, eu venho acompanhando, eu tenho amigos na área de coordenação de cursos, e todos eles dizem os cursos estão diminuindo e diminuindo assustadoramente. Um outro movimento que eu venho percebendo, porque eu acabo viajando bastante, conversando com pessoas, e eu vejo muitos jovens atuando já no mercado de trabalho e não se preocupando mais na formação acadêmica. Então, eu vejo, eu fiquei assustado nos últimos dias, porque jovens dirigindo aí aplicativos, carros de aplicativo, e dizendo, eu não quero ir para a sala de aula porque eu estou aqui de 12, 6 horas, 8 horas de trabalho e está me tirando um dinheiro que eu trabalho a hora que eu quero, da forma que eu quero, eu não tenho chefe, né? E está tudo muito bom assim, né? Ou trabalhando com distribuidoras de bebidas, ou trabalhando com um pequeno negócio, enfim, não querem mais esse tempo na sala de aula. Além disso, você tocou num assunto importante, né? Porque me parece que as escolas, os coordenadores, os gestores educacionais começam a embutir coisas, né, baseado assim no desespero, sala de aula invertida, metodologia ativa, mas o aluno não está preparado muitas vezes para receber essa carga de inovação, de mudanças. Eu sempre brinco, né? Os coordenadores, os cursos querem algo e não combina com o aluno, né? Falando assim, olha, mudou, vamos fazer isso. Você vê também dessa maneira, ou é só uma percepção minha, Juliana? Não, Luiz Cláudio, assim, eu posso te dizer, eu venho, né, a minha escola, ela vem da mesma que a tua, né? Eu atuei aí durante 15 anos em uma universidade tradicional aqui do sul do país, e esse descompasso, ele é uma realidade, mas eu vejo o seguinte também, toda essa inovação, e tu trouxeste muito bem, né? Sala de aula invertida, me parece que o professor tem que virar um pirotecnista na frente da sala de aula para fazer malabarismos para de fato chamar a atenção do aluno, porque hoje a atenção ela é um mercado, a atenção da audiência, seja ela na sala de aula ou fora da sala de aula, a atenção da audiência hoje ela é, me parece, a atividade número 1. Mas eu costumo fazer um comparativo, Luiz Cláudio, que eu acho que me parece pertinente. A gente vive em fases da vida como se fosse um pêndulo, e muitas vezes a gente vai para o pêndulo, que eu digo, né, ele vai de um extremo a outro, e me parece que ele tem que ir para um determinado extremo para ele voltar
a ser centrado e a gente pensar como é que a gente avança, né? E eu acho que a tecnologia nos jogou para um extremo, que é o extremo da facilidade, que me parece que tudo vem pronto, que são fórmulas prontas e que está todo mundo pronto. Eu aprendi num curso rápido, eu vou ali e aplico no próximo dia, e aí vai estar tudo bem, eu vou aprender como ganhar dinheiro. Mas o conhecimento de base, eu acredito que é um movimento ainda que a gente vai voltar um pouco. E a gente já vê alguns movimentos que estão apontando aí no cenário internacional que está fazendo com que a gente volte. E essa volta é a volta que traz a questão das humanidades, a questão de como a gente se relaciona entre pessoas e que a tecnologia não é a solução para tudo. Então, eu vejo que essa valorização da questão de soft skills, de como a gente tem a capacidade de entender o ser humano, ela me parece que ela está vindo num movimento de retorno. E então, eu acredito que isso é onde a gente no ambiente universitário, a gente que provê a formação de base, que não é do conhecimento da espuma, que tem realmente o se debruçar sobre esse conhecimento, mesmo que a gente ouça, eu vou ali, né, rodar com o meu aplicativo e eu vou ganhar um dinheiro, mas por quanto tempo isso se sustenta, né? Por quanto tempo a gente vê os modelos eles vão se adaptando muito rapidamente, a gente já vê que o modelo dos influencers, das redes sociais, ele já vem mostrando, apontando outras tendências para outros modelos que vêm surgindo. Então, assim, se a gente pudesse falar para a nossa audiência, né, aqui, talvez aquele conselho, né, o conhecimento da base, aquilo que te dá a estrutura para o crescimento, para que te realmente, né, porque no fim, eu como líder aí de uma escola de empreendedores, eu vejo que, na verdade, tudo no fim a gente tem o bastidor do negócio. Como é que a gente toca esse negócio para funcionar? O negócio não é somente você, né, tocando ou sendo lá o motorista do aplicativo ou como a cara que está na frente de um perfil, né, de rede social. Tem toda uma máquina por trás, né? Então eu acho que essa é a transformação. Eu acho que as universidades elas precisam correr sim atrás, porque o mercado mudou e sim a gente tem novas competências e novas coisas que precisam ser a experiência precisa ser melhor, a velocidade precisa ser melhor. A gente sabe, eu sou uma crítica de que a regulação muitas vezes nos deixa atrasado em relação ao mercado, mas sim, eu acho que a experiência do que a gente entrega, né, a conectividade do que está se aprendendo lá na ponta, está sendo entregue para as empresas, ela precisa realmente mudar. Mas esse conhecimento de base, o que a gente provê realmente, que provê a capacidade de o aluno pensar, raciocinar e ter capacidade de tocar um negócio, ela não mudou. Então, a gente precisa, sim, insistir, porque, sim, a gente precisa trazer as pessoas para o nosso lado, mostrando, sim, que a educação vale a pena, que a educação é um modelo, sim, que precisa ser, né, valorizado, porque é esse conhecimento de base que vai fazer com que a gente construa realmente negócios duradouros e longevos, mesmo que a gente esteja falando de modelos de negócios novos, né, que a gente sabe que o dinheiro lá no final do dia paga o boleto, paga a conta, mas que ao final do dia também as pessoas estão pensando sim na sua carreira e como elas vão sustentar isso ao longo do tempo. E acho que nessa ideia que você está colocando, uma outra coluna importante nesse processo, eu acho que é a participação também das empresas, né? Não só no sentido de pedir, na hora de uma contratação, que ele apresente um certificado de ensino superior, mas que possa valorizar esses alunos que estão num processo de aprendizado no ensino superior. Porque muitas vezes, nessa loucura de faltar mão de obra, as instituições chegam até a universidade e acabam trazendo esse aluno, às vezes, no meio do ensino, no meio do estudo, e depois dá uma cobrança, né, profissional e não dá espaço para que esse aluno se desenvolva. E muitas vezes o aluno acaba, ao longo do curso, se desmotivando, porque ele fala, eu já consegui o meu objetivo, já estou dentro daquela empresa, já estou trabalhando, né? E às vezes a empresa nem ouve
adequadamente esse aluno que está trazendo ideias novas, está oxigenando a gestão, né? E é importante que as empresas façam esse papel. Eu lembro quando eu comecei, há muitos anos atrás, na área profissional, o meu gerente o tempo todo cobrava: como é que está indo a sua escola? Como é que está indo a faculdade? O que você está aprendendo lá? O que você acha que você pode trazer para a gente em termos de conhecimento, de informação? Né? Isso é importante, é fundamental, né? Porque não adianta só falar, você precisa ter um ensino superior. Não, precisa valorizar esse ensino superior, né? E fazer com que o aluno, nessa parceria, né, possa estar motivado. Eu sei que tem muitas empresas que acabam tendo cursos corporativos, enfim, não sei bem se essa saída ou qual é a sua visão sobre esse assunto, mas eu acho que é importante esse eixo, né? Aluno, instituição, incluindo o professor, e empresas, né? Dos diversos segmentos, eu acho essa conexão importante. Sabe, Luiz Cláudio, que ao longo, assim, da formação, eu sempre penso que cada vez mais a gente tem a economia da colaboração, ela vai ser um modelo que ele vai se perpetuar e as coisas, elas já não vão ser mais separadas, né, ao longo do tempo. E entendo que cada vez mais a gente vai ter movimentos que sejam uma coisa só. E que a universidade não vai estar separada da empresa, a empresa não vai estar separada da sociedade civil organizada e que a gente tem que fazer com que isso caminhe de forma organizada para que a gente não tenha a discrepância, né? E a gente vê já movimentos das próprias universidades no exterior, a gente já vê essa junção, acho que tem modelos coreanos que a gente estudou para trazer para o modelo da nossa graduação, que é justamente isso, é o movimento da formação das soft skills, muito junto dessas hard skills, que a gente chama, né, dos conhecimentos mais técnicos, mas que já são orquestrados pelas empresas que estão dentro das universidades, né? A Coreia tem exemplos que nos mostram aí, né? A própria Samsung e outras empresas que elas estão dentro das universidades. E não só captando os melhores talentos, mas elas estão ajudando a formar esses melhores talentos. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa olhar e a gente precisa se inspirar nesses modelos, que eles não nascem separados, né? A gente que está na academia sempre vê essa dicotomia, né? Ah, tu está formando mestre, porque o cara quer dar aula. E já no exterior, e parece que até o mercado, as empresas olham isso com um certo preconceito, e que na verdade não, porque a gente está ensinando as pessoas a ter raciocínio crítico, ao embasamento metodológico, e nada no mundo é feito sem método, né? Então eu penso que essa discussão de que a gente está trazendo, a gente tem que fazer com que as coisas elas já nasçam mais juntas. E isso é uma mudança de mindset também do nosso próprio Ministério da Educação, da própria CAPES, que regula o ensino, né, da pós-graduação, de pensar como a gente já nasce mais em conjunto, a gente faz com que as coisas elas não sejam tão separadas, que o meio acadêmico ele não está separado do meio produtivo e que a gente precisa fazer com que isso se perpetue como uma coisa só. Então, eu sou uma entusiasta, sim, de que as empresas elas têm que estar conectadas com a academia, que a gente precisa fazer as coisas juntos, que a gente precisa criar mais atividades que sejam patrocinadas pela indústria, porque aí a gente vai entregar o cara mais pronto, o cara já pensando já mais orientado para a cabeça do mercado, que se transforma a cada dia, a inteligência artificial está nos mostrando que a gente precisa pensar diferente a cada dia, que a gente vai ser desafiado a pensar como é que a gente produz conhecimento mais profundo, porque o conhecimento estabelecido já vai ser dominado por uma IA, pensar que os nativos digitais que vêm aí, eles já vão nascer como a gente aprendeu, pensou que o Google disruptou a nossa cabeça lá atrás, que a gente pensava, meu Deus do céu, agora tudo vai ser no Google, e realmente é. Mas como é que a gente vai aprender a conviver com a IA? Porque nós vamos ser, né, o tempo inteiro instigados a como a gente vai produzir um conhecimento mais profundo que não é o conhecimento estabelecido com a IA. Então, a gente vai ser chamado cada vez mais a mergulhar num pensamento crítico mais profundo. E esse é o nosso papel como professor, a fazer com que os alunos tenham um pensamento
cada vez mais crítico e mais profundo, porque o que é superficial e consolidado, a IA vai nos calcular em segundos esse pensamento, né? Então, nós estamos sendo chamados a pensar mais, a fazer mais que a inteligência artificial que vai estar, né, no pensamento do que é o conhecimento consolidado. Então, nós, seres humanos, estamos sendo chamados num pensamento urgente de como nós vamos mergulhar no pensamento mais crítico. E o conhecimento consolidado deixa para a IA, porque ela vai dar conta disso. Então, é isso, eu acho que, e nós, da universidade, nós estamos sendo chamados para isso, a pensar mais criticamente, a pensar de forma mais profunda. Mas tu trouxesse um pensamento, Luiz Cláudio, que é muito importante, que eu acho que a tua colocação é muito pertinente. Os alunos, talvez não, com certeza eles não estão preparados para isso. A gente ainda vive no tempo da escola onde o aluno é o passivo e o professor ainda está na frente da sala de aula. E é isso que nós estamos sendo chamados a desafiar os alunos, e isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. No papel de professor, eu acho que talvez esse seja o maior desafio do professor. Como é que a gente desacomoda o aluno a vir junto com a gente nesse movimento? Então, eu acho que esse é o principal chamamento do ensino superior que a gente está vivendo hoje. Juliana, tem mais espaço? Acho que temos mais um espacinho para falar mais de um ouvinte, né? Para apresentar a pergunta de um ouvinte. E tem a Fernanda Oliveira, ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Né? Ela diz, vizinha. Ela diz o seguinte: o ensino superior brasileiro está realmente preparando os jovens para empreender ou ainda está preso a uma abordagem teórica que descola o aluno dos desafios praticados no mercado? Acho que, de certa forma, você respondeu isso, né, ao longo do nosso bate-papo. Talvez a gente tenha que ter modelos de ensino mais provocativos, porque talvez a gente ainda tenha uma romantização do que é, de fato, empreender no Brasil. E a gente tem aí um ambiente... Empreender no Brasil é muito difícil, porque, enfim, nós temos condições de instabilidade muito grande, a gente tem condições econômicas que são desafiadoras, a gente tem um conjunto de questões tributárias no Brasil que muitas vezes não ajudam o empreendedor, mas isso é contexto. Mas eu acho que na sala de aula, o que eu venho trazendo aqui, realmente, eu acho que é só reforçar o que a gente trouxe antes. É o papel realmente mais do protagonismo do aluno. E eu vou te falar que, assim, no modelo que a gente propõe de graduação, onde o aluno muitas vezes é um agente, ele precisa ser um agente mais idealizador e mais mão na massa ser um agente do seu próprio plano de negócios. A gente vê que muitas vezes os alunos, eles também gostam do comodismo. Então, desacomodar e realmente colocar o aluno como um agente que pensa criticamente o seu plano de negócio vai ajudar, sim, esse empreendedor sair, né, da sua zona de conforto. As universidades estão preparadas para isso? Eu ainda acho que tem passos a trilhar. Eu sempre digo que, assim, vamos pensar num exemplo, assim, para a gente trazer bem para a realidade. Hoje, quem se forma, por exemplo, numa faculdade de farmácia, certamente o aluno que sai lá na ponta, ele não quer ser quem vai estar ali, na maioria das vezes, não vamos generalizar, mas na maioria das vezes o aluno, ele não quer ser o farmacêutico que vai estar lá no balcão da farmácia para prescrever o medicamento. Ele quer ir além. Então, talvez a gente precisa ter passos adicionais que vão ajudar esse cara a ser o empreendedor que vai ter uma rede de farmácias, que vai pensar o laboratório, de colocar realmente o aluno numa outra posição em relação à sua formação. Porque, claro, mas a gente tem que pensar que isso ainda é uma construção. A gente vem de uma construção, sim, de que a gente, né, não é o negócio exatamente da farmácia que eu quis trazer aqui, mas é da posição realmente técnica, de trazer bons técnicos que talvez o Brasil pecou lá atrás, né, na formação realmente técnica, enfim, mas a gente tem que dar passos além. Então, eu acho que o ensino superior, ele precisa sim se encarregar de não só entregar um bom
técnico, com conhecimento das hard skills, mas ele precisa sim avançar nesse sentido do que a nossa ouvinte aqui traz, do questionamento dela, de entregar alguém mais pronto realmente para empreender realmente e contribuir, né? A gente fala aí na transformação do conhecimento em PIB, e realmente é o que a gente está falando aqui, em gerar riqueza, entregar alguém que esteja capaz de capitanear um negócio, de trazer transformação e transformar realmente aquele conhecimento que ele teve lá no ensino superior em riqueza. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer para as instituições de ensino superior, realmente a transformação de conhecimento em PIB. E realmente isso, transformar realmente essa pessoa que está lá na ponta, seja um engenheiro, um farmacêutico, um médico, que ele tenha capacidade, sim, de empreender. Então, eu acho que... Mas tem uma transformação também da gente pensar de como a gente traz esse aluno para um modelo mais ativo, de entregar realmente alguém pronto para encabeçar um negócio, né? Porque eu brinco assim, poxa vida, às vezes um médico lá na ponta... Imagina um médico lá pensando, como é que eu emito uma nota fiscal do meu consultório né? Eu sou médico, mas um médico, ele é um empreendedor lá no final das contas. Sim. Como é que eu faço isso? E eles Sim. não sabem mesmo. Então, muitas vezes, negócios patinam, enfim, porque falta essa junção do que é o técnico com essa questão de como a gente vai empreender no mercado. Então, eu acho que sim, ainda as universidades precisam avançar em como entregar essas pessoas mais prontas, porque o mercado mudou e todo mundo quer ser o seu próprio chefe. Como a gente começou o nosso papo lá no início, né? Se eu dirijo um aplicativo, eu estou querendo ser meu próprio chefe. E isso é um indicativo da competência que esse cara está dizendo para nós. Eu não quero mais ser empregado, eu não quero mais ser CLT. A gente vê uma desvalorização da questão do CLT, porque eu quero ser dono do meu destino. Então, as faculdades, elas precisam acompanhar isso e entregar as pessoas mais prontas a serem donas dos seus destinos. E, sem dúvida, eu acho que você trouxe assuntos, e eu estava ouvindo você falar, e é gostoso a paixão, né? A paixão que você traz. E eu fico, às vezes, pensando, né, Juliana, porque eu acho, muitas vezes, que a nossa sociedade, eu estou falando aqui do Brasil, ela tem um pouco de síndrome de patinho feio, né? De achar que, enfim, ainda somos colônia e que produzimos, né, insumos para que os países civilizados, ricos, possam produzir. Poxa vida, nós temos minérios ricos, raros, né? Nós temos uma biodiversidade fantástica, nós temos um litoral maravilhoso, nós temos um clima agradável. Eu acho que está na hora desses jovens que estão nos ouvindo deixar de ser o bastidor da nossa grande peça de teatro aí, que é a nossa vida, e passar a ser o protagonista, ser o galã, né? E tomar frente e dizer, não, eu tenho toda a capacidade e todos os recursos para que eu possa tomar a frente das ações e das estratégias e de desenvolvimento de produtos e de pesquisa. Eu acho que falta um pouco isso, né? Ou eu estou romantizando demais. Sabe que eu acho que não, Luiz Cláudio, porque assim, na trajetória do que eu venho observando, assim, e o mercado, ele vem dando o tempo inteiro sinais, né? E se as pesquisas vêm apontando, e se as pesquisas mostram realmente que 60% das pessoas, dos jovens, têm alguma característica ou se declaram, né, querer ser um empreendedor ou empreender em algum ramo, e se a gente vê sinais de que existe uma desvalorização em relação a eu ser, de fato, empregado, ter uma carteira assinada, a gente vem o tempo inteiro apontando sinais de que existem mudanças em curso e de que realmente aquilo que a gente considerava que era uma segurança, que era um porto seguro, que talvez os nossos jovens, e não só os jovens, mas, sei lá, pessoas de meia idade como eu, que também deixaram das suas carreiras sólidas lá, que vim da universidade, que poderia ter ficado lá e resolvi empreender depois de um determinado tempo. Eu acho que isso vem mostrando sinais de uma mudança da sociedade e que
o modelo educacional ele precisa acompanhar e dar suporte para essas mudanças. Então, eu acho que a gente tem uma combinação perfeita aqui, que tudo isso que tu trazes aqui de que a gente tem as condições, nós temos os recursos, nós temos os minérios, nós temos as possibilidades. De outro lado, a gente tem que encorajar, né? Porque, na verdade, eu acho que o que a gente está perdendo aqui um pouco no Brasil é essa audácia, essa voracidade. Se a gente for olhar, talvez, assim, para o mercado, por exemplo, assim, sei lá, vamos olhar para o mercado chinês, a gente olha os chineses, eles têm essa audácia, eles têm essa voracidade em fazer, em empreender, em ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro não é feio, sabe? E eu acho que a gente, ao longo do tempo, no Brasil, a gente foi pensando assim que ganhar dinheiro aqui no Brasil me parece uma coisa velada, me parece uma coisa ruim, e que a gente precisa encorajar, sim, os nossos empreendedores a serem mais, a ganharem mais, sabe? E eu acho que essa paixão, essa coisa, a gente precisa retomar. E é um pouco do que eu trago, assim, de que é difícil, não é fácil de maneira alguma. Se alguém for dizer assim, Juliana, não, o empreendedor, sim, ele trabalha 18 horas por dia. Eu, muitas vezes, perco o meu sono, porque é difícil, mas eu acho que se a gente tem essa cultura, essas características do que a gente traz aqui, né, que é uma coisa bacana, que eu acho que é uma característica do nosso povo, e se do outro lado, como tu bem trazes, a gente tem os recursos, eu acho que a gente tem tudo para fazer dar certo. Sem Então, dúvida. eu acho que o nosso modelo educacional, ele precisa evoluir para dar suporte para essas pessoas que vêm nesse mercado e têm essa batida para fazer com que a coisa dê certo. E eu acredito que esse modelo que a gente conhece hoje, né, o modelo mais estabelecido, ele vai se transformar. Aqueles valores estabelecidos de que todo mundo, né, procurava segurança, eles já mudaram, na verdade, e a gente vê aí os empreendedores que vêm nessa batida, e a gente vai ter que acompanhar essas mudanças. Então, as nossas leis, os nossos marcos regulatórios, né, do MEC, eles vão ter que acompanhar essa mudança ou sim ou sim. Então, ou, né, a gente vai ter aí uma fuga realmente geral desse sistema, e eu acho que o MEC vai ter que reconsiderar algumas coisas para que a gente tenha avanços significativos aí nos nossos modelos e a gente consiga trazer as pessoas para o sistema e não afastar, como a gente vê hoje, né, essa desmotivação em relação ao ensino superior, porque eu acredito que sim, é lá na universidade, seja ela no modelo online, seja ela no presencial, é onde as pessoas se encontram para realmente ter esses mergulhos de conhecimento que a gente precisa para que o nosso país avance. Bom, Juliana, chegamos ao final, nosso tempo já está se esgotando. Eu queria deixar esse espaço, né, esses minutos finais, para você falar um pouquinho do teu projeto, do teu trabalho, e deixar para os nossos ouvintes uma forma deles entrarem em contato com você, de te localizar aí nas redes sociais. Maravilha. Obrigada, Luiz Cláudio, pelo espaço. Eu sou uma entusiasta do tema da educação, do empreendedorismo, enfim. Então, a gente tem né, um projeto que é um projeto muito bacana. Sou líder de uma edtech que trabalha, né, por um modelo de educação voltado para a formação de empreendedores. Então, nós somos, né, a primeira graduação, né, tivemos agora o reconhecimento do MEC aqui com o conceito 5 da nossa graduação, que é uma graduação de gestão, né, de inovação para projetos de empreendedorismo. Então, a gente trabalha imerso 2 anos na formação de planos de negócios inovadores. Então, eu acho que é né, uma iniciativa inovadora perante ao MEC. Nós ficamos muito felizes em poder trazer esse reconhecimento. Então, eu acho que são pontinhas, né, de iniciativas inovadoras que vão trazendo esse frescor, essa agilidade e esses novos modelos que eu acho que são necessários para a gente ter campos onde a gente possa testar coisas novas. Então, eu convido todos a conhecer a Startup Academy, então, né, que pode nos procurar nas redes sociais com @edu.startup.academy ou no nosso site, né, que é startupacademy.digital.
E vocês podem nos encontrar lá, conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, que visa, então, a formação de empreendedores com um projeto de graduação totalmente diferente do tradicional, super mão na massa, em 2 anos, com uma formação aí voltada para tirar uma ideia do papel até ela chegar no mercado de forma, né, que a gente possa escalar novos negócios. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter estado contigo aqui, Luiz Cláudio, e espero ter contribuído aí com os nossos ouvintes e com esse tema que é um tema tão caro e tão necessário aqui para o nosso país e para o mundo, como é os nossos novos modelos de educação. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, o seu carinho, né, de atender o nosso convite do canal para falar com os nossos ouvintes e até a nossa próxima entrevista. Até lá. Até mais, gente. Obrigada. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.